Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e professor de atualidades. Na verdade, faltando aí pouco mais de um mês para o nosso mais importante vestibular do sul do país, o vestibular da URGS, estamos aqui falando sobre redação novamente, especificamente sobre a redação URGS. Uma redação que, na verdade, envolve alguns aspectos acadêmicos, distintos daqueles que, na verdade, nós aprendemos ao longo do ano em relação à redação Enem. Então, um dos tópicos mais importantes em relação ao aspecto estrutural do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, hoje, na verdade, eu vou falar especificamente com vocês, de maneira sintetizada, a respeito da argumentação ou do desenvolvimento, comumente é chamado diante da estruturação do texto. Desenvolvimento URGS que, na verdade, está diretamente ligado à introdução, assim como há alguns elementos distintos daqueles encontrados nas redações Enem. Apesar da temática URGS ser uma temática um pouco mais subjetiva, ou seja, a inserção do eu, a inserção de um trecho narrativo ali como exemplo, diante do desenvolvimento, nós também temos alguns pontos importantes. Hoje nós falaremos a respeito dos 3 parágrafos ali normalmente que acontecem no entorno do nosso desenvolvimento. O desenvolvimento número 1, o desenvolvimento número 2 e o contra-argumento. Contra-argumento que causa dúvidas em relação aos nossos estudantes. Então, olha só, falando ali a respeito, terminada a sua introdução, o parágrafo introdutório com tese, a sua opinião, contendo o tópico frasal, a frase mais importante, o verbo de ligação. O verbo de ligação por quê, Sérgio? O verbo de ligação, na verdade, ele é importante nesse momento para destacar o seu sujeito, ou seja, ele acontece através de elementos ligados à definição. Então isso demonstra um caráter de conhecimento por parte do autor. Olha, é isso e nada mais importa. É esse o posicionamento do autor, é esse o posicionamento do Sérgio, é esse o posicionamento do vestibulando em relação à temática. A partir daí nós vamos para onde? Nós vamos lá para o nosso desenvolvimento. No desenvolvimento número 1, ou seja, aquele parágrafo que nós julgamos ser o mais importante em relação à construção do texto. Esse desenvolvimento número 1, ele na verdade nós trabalharemos com analogias, nós poderemos trabalhar com exemplos, nós poderemos trabalhar com dados, nós poderemos trabalhar com números. Então a importância do quê? A importância do seu conhecimento em relação à temática. E mais do que isso, a URGS na verdade ela te dá uma liberdade, e essa pode ser uma pseudo-liberdade, mas diferente daquela restrição que há no Enem, de você, na verdade, poder refletir, poder se inserir diante da temática. Então é necessário É necessário aprimorar o seu poder de reflexão, introduzir-se nas leituras filosóficas, sociológicas, se embasar em autores, procurar renomados filósofos, principalmente hoje em dia. Fazer ali as comparações com as obras literárias. Então aí o que nós temos? Nós temos a necessidade, no desenvolvimento número 1, de, na verdade, se aproveitar de algo impactante, algo que persuada, que, na verdade, possa, sim, atrair o leitor, convencê-lo. Se não bastasse isso, a necessidade do quê? Do desenvolvimento número 2. O desenvolvimento número 2 que, na verdade, servirá como um alicerce ao seu desenvolvimento número 1, ou seja, ele vai edificá-lo. Então, a necessidade do quê? Olha, trabalhei lá em cima com analogias, eu vou demonstrar essa analogia agora no desenvolvimento 2 através dos números, através da atualidade, através de
dados estatísticos. Então a importância do quê? A importância de exemplificar, de demonstrar isso em relação ao quê? Em relação à atualidade. Se não bastasse, nós vamos lá para o nosso último parágrafo do desenvolvimento, que na verdade é chamado de contra-argumento. Né? Então aí eu já tenho, unindo os 3 parágrafos de desenvolvimento, eu tenho mais ou menos, né, de 20 a 25 linhas. Tá? Lembrando que a redação URGS ela tem mais ou menos, né? Ela tem de 30 a 50 linhas, um mínimo de 30 e um máximo de 50 linhas que precisa ser respeitado. Feito isso, né, terminado o desenvolvimento número 2, nós vamos lá para o contra-argumento. E o contra-argumento é sim um ponto positivo ou um ponto negativo, dependendo da sua tese, dependendo do seu ponto de vista inicial. Ele, na verdade, ele vai balançar as suas estruturas. Mas cuidado, o feitiço não pode virar contra o feiticeiro. Então eu vou mostrar o outro lado, porém é importante que eu mostre o outro lado, já que eu estou trabalhando com bom senso, já que eu estou trabalhando com elementos da razão, que eu demonstre isso através do que? Através do senso comum, aquela opinião falha, aquela opinião que na verdade não analisa, aquela opinião que simplesmente generaliza, aquela opinião embasada na oralidade, baseada no telefone sem fio. Tá? Então é algo para tentar o quê? Para tentar ali, né, modificar o seu pensamento, né? É algo, na verdade, a se opor àquele pensamento que foi disposto ao longo desses 3 primeiros parágrafos. E aí o que acontece? Na sua conclusão, no momento de concluir, eu vou apresentar uma solução? Não vou apresentar uma solução. É necessário que o que é? É necessário que eu continue embasado em quê? É necessário que eu continue embasado ali no meu posicionamento. E, na verdade, retome a minha introdução ou enfatize o meu desenvolvimento número 1. Tá certo? Um abraço e até a próxima.